Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim: ah, mas essa situação é só oração mesmo. Agora é só oração mesmo. E logo eu fui corrigida pelo Senhor, sabe? Logo eu fui corrigida por Ele. Ele falou comigo assim: Fernanda, não limite o meu poder na sua vida e o que eu posso fazer na vida de alguém, ó, com um estalar de dedos, tá? Porque o Senhor, Ele nos conhece. A gente não precisa de chegar com máscaras para o Senhor, sabe? A gente não precisa de quando a gente for orar, a gente chegar perto do Senhor achando que Ele não sabe o que passou no nosso coração, o que passou na nossa mente. Ele sabe de todas as coisas, né? E eu fiquei pensando assim, né? Levei aquela corrigida de Deus e eu fiquei pensando, às vezes a gente deixa a oração pro último recurso, né? A gente tenta todas as de outras formas, mas a gente acaba deixando a oração de último recurso. Depois a gente fala assim, agora é só oração. A oração, ela não é o último recurso. E outra, a gente não tem que limitar Deus. Falar que Deus, isso Deus pode fazer e aquilo outro Deus não pode fazer. A gente tem mania, nós seres humanos, a gente é falho, né? A gente tem mania de falar assim, Deus fez na vida do fulano, mas na minha vida Deus não vai fazer não. Ah, Deus até fez naquela vida daquela irmã lá, mas na minha vida Deus não vai não. Olha, irmãos, quando você faz isso, você está limitando o poder de Deus. Você está limitando o poder de Deus, dizendo que Ele pode fazer na vida de alguém e não pode fazer na sua. Que Deus é esse? Você acha que da mesma forma que Deus usa alguém que você venera, Deus também não pode te usar, não? Claro que pode. O nosso Deus é o mesmo Deus, o mesmo Deus. Só que tem pessoas que buscam mais do que outras, né? Mas aqui no livro na carta aos Hebreus, vai falar assim, no capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você está aí com a sua fé, ela está por um fio. Você está num tempo de espera, você tem uma promessa, mas você está no tempo da espera. E está difícil você perseverar com o Senhor, porque você acha que Deus não vai cumprir essa promessa. O tempo está roubando, né, aquela esperança da promessa. E você fala assim, já cumpriu na vida do fulano, já cumpriu na vida do ciclano, mas na minha vida não cumpriu. Eu sei que o tempo da espera, ela dói, porque eu também tenho esperado no Senhor por uma coisa, por uma promessa. E eu sei que o tempo da espera não é fácil. Mas o tempo da espera não pode roubar a sua fé, a sua confiança em Deus. Sabe por quê? Como que Deus vai fazer alguma coisa por mim, por você, se você não tem fé para crer que Ele vai fazer? A gente leu aqui que é necessário que a gente creia. Todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador, ou seja, premiador daquelas pessoas que buscam a Ele. Então, irmãos, se verdadeiramente você tem uma promessa, não foi da boca para fora que falaram para você, quando Deus usou profetas ou quando falou com você mesma, com você mesmo, servo de Deus. Deus falou com você, você tem uma promessa de Deus, mas você não crê que Deus pode fazer? Como que Ele vai fazer se você não tem fé para acreditar? Não tem como Deus cumprir na nossa vida se você não tem fé. Sem fé é impossível Deus se agradar, é impossível agradar a Deus sem fé. Então eu preciso acreditar que Ele vai fazer. Além da espera, meu irmão, você também precisa acreditar. Não, eu estou esperando em Deus. Eu acredito firmemente que Ele vai fazer. Eu acredito piamente que Ele vai fazer, porque foi Ele que falou. E Ele não é como ser humano, que Ele fala hoje e não cumpre. Ele não é como nós, seres humanos. Ele é Deus. Ele faz. Ele faz. Então, se Ele te fez uma promessa, sim, verdadeiramente foi Ele quem fez e você tem a plena certeza que foi Ele, você pode descansar seu coração. Eu escutei uma irmã falando, tem coisas que eu me recuso a me preocupar, porque eu já coloquei nas mãos do Todo-Poderoso e eu sei que Ele vai resolver. Tem coisas na minha vida também que eu já passei. Às vezes eu faço outro vídeo falando sobre,
sobre uma humilhação que eu passei e que eu falei, eu não vou, eu simplesmente eu deixei Deus agir por mim. E Deus agiu de uma forma tão leve, tão natural, tão poderosa. Depois eu posso comentar sobre isso, mas eu quero deixar para você aqui que, como está escrito aqui na carta aos Hebreus, é impossível você agradar o Senhor se você não tiver fé. Foi Ele que te fez a promessa, então persevere. Então tenha fé, tenha fé. Fale assim, escolha hoje, eu acredito, Deus. Não importa o tempo que eu tenho que esperar, eu acredito na promessa do Senhor na minha vida. Sabe por quê? A falta de fé faz você ficar se comparando e a comparação, ela rouba a alegria. A falta de fé faz você ficar com medo, desestabilizado. É tanta coisa que acontece, faz você ficar desanimado. Então, sabe, hoje o Senhor te fala. Hoje o Senhor te fala, hoje o Senhor te dá essa palavra de esperança e de ânimo. Eu vou fazer na sua vida, mas você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Diga assim comigo, Deus, eu preciso, aumenta a minha fé, Jesus. Me ajude a acreditar naquilo que o Senhor vai fazer, principalmente na promessa de que o Senhor vai voltar. Nós não podemos esquecer disso, né? Que nós temos tais promessas, nós temos muitas promessas, mas a promessa maior, a maior de todas, é que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Deus te abençoe.